Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Graça, juntos aqui para meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos meditar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e os versos do 25 ao 37. Mas eu não vou ler os versos todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ler só o primeiro, tá bom? Que diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Queridos, aqui nesta parábola, Jesus é questionado por um certo doutor da lei. Ele entendia muito bem das leis. Isso significa que ele era um estudioso das Escrituras e que queria pôr Jesus à prova. A pergunta dele para Jesus foi: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O mestre não respondeu imediatamente à pergunta dele. Ao invés de responder, ele faz-lhe uma outra pergunta. O que está escrito na lei que você leu? Na lei que você é doutor? E o doutor então responde: primeiro, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Segundo, ao próximo como a ti mesmo. Jesus então disse a ele: respondestes bem. Se você praticar esses dois mandamentos com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, você vai ter vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, fazendo de desentendido, ele pergunta para o mestre: quem é o meu próximo? Então, Jesus dá a resposta para ele, mas contando uma parábola. Ele diz: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele caiu nas mãos dos ladrões. Os ladrões roubaram tudo o que ele tinha e ainda o agrediu, espancando ele, deixando-o na estrada muito machucado, quase morto. Aí, depois, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Mas quando viu aquele homem ferido, quase morto, não quis nem saber. Passou do outro lado da estrada. Logo em seguida, desce também o levita e agiu da mesma forma. Não quis socorrer aquele pobre homem ferido. Queridos, os sacerdotes e o levita eram pessoas religiosas que cuidavam do templo. Talvez eles partiram de Jerusalém para Jericó depois de terminar os serviços religiosos do templo. Os sacerdotes eram da adoração, assim como os levitas, tinha várias funções, como, por exemplo,
intermediário entre os homens e Deus. Os levitas, por sua vez, eram seus auxiliares. Jesus continua. Depois, passa por ali um samaritano, que não era religioso, não era judeu, era de Samaria. Os judeus e os samaritanos tinham uma rivalidade. Eles não se davam. Lembra da mulher samaritana lá no poço de Jacó, quando Jesus chega, pede água para ela, e ela acha estranho que um judeu estivesse falando com uma mulher, uma samaritana, porque eles não se davam. Pois é. Quando o samaritano vê aquele homem caído, ferido, quase morto, ele compadeceu-se dele. Imediatamente prestou-lhe socorro, tratou as suas feridas, levou ele para uma hospedaria e contratou um moço para cuidar dele até ele ficar completamente curado. Quando Jesus termina de contar essa parábola, ele pergunta para o doutor da lei: qual daqueles 3 homens foi o próximo daquele que estava gravemente ferido ali na estrada? E ele respondeu: foi o que usou de misericórdia. O estudioso das Escrituras respondeu certo. É isso mesmo. Bastava então cumprir, ou seja, praticar o que ele tinha estudado a vida toda. Mas, ao invés de reconhecer a sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e pedir por misericórdia por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, o que ele fez? Justificou. Quem é o meu próximo? Queridos, o meu próximo são todos aqueles que precisam da minha ajuda, independente de quem seja. Talvez esse próximo não faz parte do nosso círculo familiar, ou do grupo de amigos, ou que frequenta a mesma igreja que você. Esse próximo pode ser o seu inimigo, que precisa da sua ajuda, que está precisando de uma cesta básica, de um alimento para matar a sua fome. Queridos, podemos tirar várias lições desta parábola. Uma delas é a prática do amor e o cuidado com o próximo. Não seja como esse doutor que só tinha conhecimento, e nem como o levita e o sacerdote, que eram pessoas religiosas e que não se compadecia com a dor do próximo. Queridos, não seja indiferente às necessidades e à dor do próximo. Os mandamentos de Deus lá em Êxodo e em Levítico se resume nesses 2 aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém, queridos?